As promessas fazem parte do nosso dia a dia e elas dão um novo alento, elas trazem novas expectativas para a nossa vida. Nós observamos isso na política, na economia, na administração pública, na saúde. Sim, quando estamos às vésperas de mudança de governo, vêm as promessas e as expectativas de que agora vai, ou diante de um novo plano econômico, fica aquela sensação, bom, acho que agora vai dar certo, promessas. Ou, por exemplo, quando a administração pública promete asfaltar a nossa rua, ou melhorar a iluminação pública, aquilo nos dá um alento novo e uma expectativa nova. Só que todos nós sabemos que nem sempre as promessas se cumprem. Nem sempre aquilo que foi prometido se concretiza. E aí começa a acontecer aquele descrédito em relação a promessas. E costumamos dizer, prometer é fácil, agora eu quero ver cumprir. Não é bem assim? Mas quer seja, quer não, promessas sempre nos dão alento novo. Bom, amigos e amigas, se isto é assim aqui na nossa vida terrena, basta alguém prometer algo, e isso acontece muito dentro da família, no convívio familiar. Pensa uma vez quantas promessas você, como pai ou como mãe, já fez aos filhos. E você, como filho, quantas promessas você já fez aos seus pais? Elas fazem parte do nosso dia a dia. E nós vivemos movidos por promessas. Mas como eu estava dizendo, se isso já é tão importante e significativo aqui na nossa vivência terrena, o que então dizer das promessas de Deus? Qual é o valor, a importância da promessa de Deus na nossa vida? Você já parou para pensar que nós vivemos pela fé nas promessas de Deus? É verdade, nós vivemos pela fé nas promessas de Deus. Aliás, você lembra das promessas de Deus? Quais são as promessas de Deus das quais você mais se lembra? Quais são aquelas promessas de Deus que sempre estão na sua mente e no seu coração e que são como que um motorzinho, que alavancam cada novo dia da sua vida? Você tem registradas as promessas de Deus para a sua vida? Eu comecei a registrar, aliás, não só as promessas, mas também os mandamentos, as ordenações de Deus. E na medida que ia anotando eles ou elas, eu formei uma pequena Bíblia para mim, para que algumas palavras e algumas promessas estivessem sempre diante de mim. É um desafio que você pode aceitar também, ou marcar em sua Bíblia, ou então registrar separadamente aquelas promessas que sempre precisam estar diante de você. Eu quero relembrar algumas. Por exemplo, a promessa que o Senhor Jesus fez antes da sua ascensão, após a ressurreição, quando Ele incumbiu a igreja de fazer novos discípulos, batizando e ensinando. Que grande tarefa! Mas ela vem acompanhada da promessa: estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. É uma promessa que acompanha o trabalho da igreja e a igreja precisa se lembrar disso. Ou então aquela outra promessa que o Senhor Jesus fez e João registrou, João 11: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Que promessa extraordinária para a nossa vida neste mundo onde tudo caminha para a morte do corpo, a morte da matéria. E nesse contexto a promessa, eu vivo, vocês também vão viver. Ou então a outra palavra que Mateus registrou, promessa de Jesus, Mateus 7,7, fácil de guardar. Peçam e vocês vão receber. Busquem e vocês vão achar. Batam e a porta será aberta para vocês. Para não ficar só no Novo Testamento, podemos voltar aos Salmos. Através do salmista Davi, Deus prometeu: invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas hoje eu quero destacar uma promessa. Aquela que o Senhor Jesus fez e que o evangelista João registrou. João 14, conforme a leitura do evangelho de hoje. Esta promessa de Jesus, quando ele estava conversando com seus discípulos, preparando-os para a sua partida deste mundo. E então disse: vocês não vão ficar órfãos, né? Vocês não vão ficar abandonados. E aí ele prometeu: eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode ver e nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele está convosco e ele habitará em vós. Que promessa extraordinária, através da qual o Senhor Jesus promete que o Espírito Santo estará conosco, estará em nós e nos guiará nesta nossa jornada até a pátria celestial. É claro que essa promessa ela se cumpriu no domingo do Pentecostes, que nós vamos lembrar daqui a 2 semanas, quando em Jerusalém houve aquela manifestação extraordinária do Espírito Santo, aquele ajuntamento de uma grande multidão, as línguas como que de fogo sobre a cabeça dos apóstolos e a pregação de Pedro e dos demais. Então lá se cumpriu a palavra do Senhor Jesus, mas ela continua se cumprindo. Ela continua se cumprindo em nossa vida, dia após dia. E aí eu faço assim a pergunta: essa promessa se cumpriu na sua vida? Você já recebeu o Espírito Santo? Ele habita em você? Muitas pessoas perguntam sobre isso. Talvez esta seja também a sua dúvida. Que segurança eu tenho de que o Espírito de Deus está comigo e que Ele habita em mim? É importante lembrar que no santo batismo, na palavra e na água, nós recebemos o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, Ele é o doador, mas Ele também é a grande dádiva que nós recebemos no batismo. Assim como Pedro disse para as pessoas que o ouviram no dia do Pentecostes. Quando muitos perguntaram o que devemos fazer, Pedro disse: arrependam-se, creiam no Evangelho, vocês serão batizados, receberão o perdão dos pecados e o dom, a dádiva, o presente do Espírito Santo. Mas aquela dúvida ainda persiste: que segurança eu tenho de que o Espírito de Deus habita em mim, que Ele me guia, que Ele me governa? Muitos já me fizeram essa pergunta. Então queria que você pensasse em 3 coisas que quero destacar. Em primeiro lugar, pergunto: você crê em Jesus como verdadeiro Deus e seu Salvador? Se você crê em Jesus e o confessa como Deus e Salvador, então você tem o Espírito Santo e é guiado pelo Espírito Santo. Sabe por quê?
porque o apóstolo Paulo nos explicou isso dizendo que ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Nós só confessamos a Cristo como Salvador e Senhor de nossas vidas se o Espírito Santo nos guia a isto. Então, isto prova que você tem o Espírito Santo e ele guia a sua vida. Faço uma outra pergunta: você reconhece que é pecador? Confessa seus pecados e confia no perdão? Pois se você reconhece seus pecados e confia no perdão, você tem o Espírito Santo e é guiado pelo Espírito Santo. Porque segundo a promessa de Jesus, o Espírito Santo é que convence o ser humano do pecado. O Espírito Santo, pela palavra de Jesus, convence o ser humano que ele é um pecador e que Deus lhe dá o perdão. Deus é justo e lhe dá o perdão em Jesus. Uma terceira pergunta: você encontra consolo, direção e paz nas palavras de Jesus? Então você tem o Espírito Santo e é guiado por ele. Porque conforme Jesus prometeu, quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Quantas vezes você se sentiu e se sente desnorteado e confuso, e o Espírito Santo, pelas palavras de Jesus, lembrando a você as palavras de Jesus, dá direção para a sua vida? Quantas vezes você se sente triste e desanimado, e o Espírito Santo, pela palavra e pelas promessas de Jesus, reanima a sua vida? Quantas vezes você sente o peso do pecado e da culpa em sua vida, e o Espírito Santo, através da promessa de perdão de Jesus, lhe traz conforto? Quantas vezes você está angustiado, e o Espírito Santo, pela palavra de Jesus, lhe dá paz? Sim, você tem o Espírito e você é guiado pelo Espírito desta maneira. Mas quero ainda enfatizar uma outra coisa. Eu acho que ela é importante ser colocada agora. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele afirmou assim: se vivemos no Espírito, então andemos também no Espírito. Ou seja, se o Espírito de Deus nos guia, vamos também mostrar isso em nossas atitudes diárias para com as outras pessoas. E lá em Gálatas capítulo 5, antes desta palavra, o apóstolo mostrou quais são os frutos da nossa natureza pecaminosa. O que a nossa natureza pecaminosa produz no nosso dia a dia e no relacionamento com as pessoas. E ele cita impurezas, ira, discórdia, divisão, desentendimento, cobiça e muitas outras coisas. Isso são frutos que a nossa natureza humana produz no relacionamento de uns com os outros. Mas, aí ele continua, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, paciência, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto que o Espírito Santo produz. Claro que os frutos da nossa natureza pecaminosa, eles querem sempre aparecer. Por isso precisamos lembrar da promessa do Senhor Jesus. Nós temos o Espírito de Deus. E pela palavra de Deus Ele nos guia. E Ele produz em nós o fruto
que nós conhecemos como fruto do Espírito. Uma palavra final. Eu perguntaria assim: qual é o teu desafio como mãe, como pai? Ou qual é o teu desafio como cristão aqui no mundo? Considerando o que foi colocado. E aí eu diria assim: o teu e o meu desafio como cristãos, quer sejamos pais ou mães ou filhos ou patrões ou empregados ou cidadãos ou governantes ou súditos, seja o que for, o nosso desafio é falar, é ensinar, é testemunhar, é orientar, é mostrar as maravilhosas promessas do nosso Senhor e Salvador Jesus. Este é o nosso desafio. E o Espírito Santo, por sua vez, vai dar a fé, vai fortalecer a fé, vai encorajar para uma vida de fé e assim por diante. O nosso desafio é fazer com que as promessas do nosso Deus e Salvador sejam conhecidas, que elas passem de geração para geração. Como lembrou o pastor Ismar no culto do domingo passado, que elas sejam inculcadas, em nossos filhos, nas gerações futuras. Esse é o nosso desafio. E o Espírito Santo dará a fé, fortalecerá a fé, lembrará de tudo que Jesus disse e fez, consolará, dará a paz e dará a direção para o nosso viver. Segunda coisa que quero lembrar, aquela palavra de Paulo: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Esse andar no Espírito não se limita a falar, porque aquele fruto que o Espírito Santo produz em nós, eu não o testemunho aos outros falando. Não basta falar de amor, isso não ensina ninguém a amar. Não basta falar de bondade, de alegria, de paciência, de mansidão e de domínio próprio. Falar disso aos outros não vai repercutir muito, mas a gente também vive o fruto do Espírito. É amando que a gente ensina a amar, é perdoando que a gente ensina a perdoar, é sendo bondoso com os outros que a gente ensina a bondade, é ser manso no trato com os outros, ter domínio próprio no trato dos outros, que se ensina a mansidão e o domínio próprio. Queridas irmãs, queridos irmãos, que esta maravilhosa promessa de Jesus, nós nem sempre estamos atentos a isso, mas que ela alegre os nossos corações. Ele pediu ao Pai, e o Pai atendeu a súplica do Filho e enviou o Espírito Santo. Ele está na condução da igreja, Ele está conosco, Ele está em nós. Ele produz o fruto do Espírito. E Ele nos encoraja para nós continuarmos a nossa caminhada, mesmo que os frutos da carne queiram aparecer mais na nossa vida. Lembremos-nos, temos o Espírito de Deus que nos guia, que nos consola e que nos encoraja na nossa caminhada. Que isso seja também consolo para cada mãe aqui presente. E que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a companhia do Espírito Santo permaneçam com todos. Amém.